Oi, gente, boa tarde. Sensações somáticas, eu provavelmente vou dividir em sensações somáticas 1 e sensações somáticas 2. Então, sem enrolação, porque é muito conteúdo, vamos falar. No primeiro vídeo, eu havia falado sobre os conceitos básicos neurológicos, né? Como que funcionava uma sinapse, os tipos de sinapse que a gente tinha, né? Que era a sinapse química, sinapse elétrica. Havia falado dos peptídeos, dos neurotransmissores, falei dos níveis, de cada nível que a gente tem da. Em cada nível neurológico nosso tinha uma função em si. Agora, aqui eu vou falar especificamente do mecanismo, de como funciona o mecanismo da dor, do ato da gente sentir dor. Então vamos lá. Já até aproveitei e arrumei minha água aqui. Novamente voltando, vamos a alguns conceitos, né? Como que a gente vai organizar geral vamos dizer assim, as sensações que a gente tem. O primeiro conceito que a gente tem é a propriocepção, que é o ato de você se perceber espacialmente, né, no lugar, né? Você ter sensação de si próprio, você ter a noção de onde está localizado o seu corpo, sabe? Então, isso que seria uma propriocepção. Por exemplo, eu fechei o meu olho, eu sinto que eu estou sentada numa cadeira e eu sinto que eu estou dentro de um quarto. Seria mais ou menos isso, sabe? É a sensação de si próprio, eu me sinto. Isso seria a propriocepção, própria percepção, sabe? Grave nesse sentido. A gente tem o conceito de estero, extero, extero. Exterocepção, que é uma sensação que você tem da interação que você vai ter com o mundo. Por exemplo, peguei o meu post-it não, não sei explicar, como que é o nome? Sabe aqui, peguei, tô sentindo isso, meu tato. Isso é uma estero é exterior, percepção, o ambiente externo. Aqui, temperatura. Sinto que tá gelado, entendeu? Então, é a percepção que você tem com o mundo externo, essa percepção. A sensação de tato, de dor, de temperatura, seria mais ou menos isso. Então, a gente tem a propriocepção, que é a percepção que você tem em geral, né, do teu corpo, dentro de um ambiente, dentro de um espaço. Esterocepção é a percepção indireta que você vai ter com as coisas do mundo, né, do mundo externo, temperatura, dor, tato. E a gente tem os tipos de sensação. Existem as sensações somáticas, que eu vou falar especificamente dela aqui, que são justamente essa percepção de tato, né? Essa percepção somática, são mecanismos sensitivos relacionados ao corpo. E a gente tem as sensações especiais, que seria a visão, olfato, audição. Essas específicas vão ter aulas específicas para elas, ou seja, eu vou gravar vídeos, né, específicos para cada uma delas, principalmente da audição, que é comprido. Dependendo, eu gravo até 3 vídeos. Então, a sensação somática, primeiro que a gente tem as sensações somáticas, são essas aqui que eu vou falar, são mecanismos sensitivos relacionados ao corpo. Então, existem 3 tipos de sensações somáticas: mecanoreceptivos, que é justamente essa sensação de tato que a gente vai ter, tato, posição, a nossa própria percepção. Existem os termoreceptivos, que está relacionado justamente com a temperatura, e existem os nocioceptivos, que é relacionados com a dor. E esse daqui, eu vou falar, então, a gente vai falar do tato, da propriocepção. Então, a gente vai falar das sensações somáticas do tipo mecanoceptivas, né? Então, quais são elas? Tato, coceira, que a gente também chama de prurido, né? Uma linguagem mais clínica assim. Então, tato, coceira, vibração. Não é coceira, aliás, é cócegas. Não deixa de ser uma coceirinha assim, né? Pressão,
são essas sensações somáticas que a gente vai falar aqui agora, novamente. Tato, são sensações somáticas, são tato, pressão, coceira, vibração e tudo mais. Toque também, né? O ato, por exemplo, toquei aqui na minha pele, tô sentindo. Se eu pressionar a pressão, se ficar com uma dormência ou uma vibração assim, não deixa de ser cócegas também. Enfim, lembra que dos neurônios eu havia falado que os neurônios possuem uma via eferente? O que seria a via eferente? Vai ter o estímulo lá do sistema nervoso central que vai lá para o órgão, vai para aquele órgão periférico, para aquela região periférica. Aqui, essa sensação somática, as sensações somáticas no geral, os neurônios, os corpúsculos que eu vou falar aqui, eles vão ter vias eferentes, ou seja, vai sair daquela região periférica, daquele órgão, e vai lá, por exemplo, para o sistema nervoso central. Ou seja, o ato, por exemplo, de eu bater aqui. A transmissão vai acontecer aqui, obviamente, vai se encaminhar até o meu córtex somatosensorial, que é onde eu vou ter a sensação de que houve um estímulo aqui. E essa sensação que houve um estímulo aqui, não é que a dor vai ser sentida aqui porque o estímulo começou aqui, mas a dor que a gente sente mesmo é gerada no nosso cérebro, sabe? No nosso córtex somatosensorial. Então, assim, então são vias aferentes. Vai sair da periferia e vai lá para o sistema nervoso central. Novamente, ó, até escrevi aqui, ó. As vias aferentes são responsáveis por conduzir os estímulos sensoriais da periferia do corpo até o sistema nervoso central. Aí, aqui eu vou explicar já como que vai acontecer, então, esse quesito de gerar aqui e até o nosso sistema nervoso central, sabe? Inicialmente, a gente vai ter um estímulo, seja ele mecânico, seja ele um estímulo químico, seja ele um estímulo físico, por exemplo, térmico, aliás. Então, a gente vai ter um estímulo. Esse estímulo, ele vai ser captado, que a gente vai chamar esse momento de transdução de sinais, tá? Então, vai ter um estímulo mecânico, térmico ou químico, ele é captado pelos receptores da periferia. Bom tudo, né? Pressionei aqui, vamos supor que está gerando dor. Então, houve a captação do estímulo, está acontecendo um estímulo, já estou pressionando, melhor, está machucando mesmo. Estou pressionando aqui. Esse estímulo aqui seria mais ou menos um estímulo físico, né? Um estímulo mecânico. Ele vai ser captado pelos meus receptores periféricos, da minha periferia aqui da minha mão. Quando ele é captado pelos meus receptores periféricos, ele vai ser transformado em um estímulo elétrico. Lembra que eu havia falado que o estímulo ele precisa sair de um estímulo mecânico e ser transformado em um estímulo elétrico? Então, é justamente isso. Aconteceu um estímulo, meus receptores periféricos reconheceu, esse estímulo ele é transformado em um estímulo mecânico e para um estímulo elétrico. E isso a gente chama de transdução de sinais. Anota porque são etapas que a gente vai ter. Então, a primeira etapa é a transdução de sinal. Após a transdução de sinal, esse estímulo ele tem que ser levado para o nosso sistema nervoso central, correto? Então, obviamente, o nome dessa próxima etapa é transmissão. Então, a transdução é o momento em que a energia do estímulo mecânico, como pressão, calor, dor, assim, é convertida em potenciais de ação capazes de ser conduzidos por neurônios sensoriais, ou seja, é o momento que esse estímulo mecânico é transformado em estímulo elétrico. Após a transdução, vem a transmissão, que esse sinal elétrico ele vai ser justamente conduzido para os neurônios sensitivos até o sistema nervoso central que a gente tem, que consiste essa transmissão consiste na propagação do impulso nervoso, que agora se tornou um impulso elétrico, né, através das fibras aferentes até o sistema nervoso central. Esse impulso ele viaja por diversos neurônios sensoriais do tipo pseudonipolares. Calma lá, então vamos por parte.
Novamente, transdução. Aconteceu um estímulo, esse estímulo ele é capturado pelos receptores periféricos e é convertido em um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai ser enviado para os neurônios sensitivos e dos neurônios sensitivos ele é levado para o nosso sistema nervoso central, mais especificamente para a parte do córtex somatosensorial, que é onde a gente vai perceber a sensação e tudo mais. Então, houve a transdução e a transmissão. Quem faz essa transmissão são as fibras aferentes, que eu falei. Vai sair da periferia e vai até o sistema nervoso central. Para esse estímulo elétrico ser levado dos neurônios sensoriais até o nosso sistema nervoso central, ele passa pelos neurônios sensoriais do tipo pseudo-unipolares. Gravem isso. Por que pseudo-unipolares? Porque assim, eles vão ter duas ramificações, vamos dizer assim. Antes, eles são neurônios sensoriais do tipo pseudo-unipolares, é que eles possuem um corpo celular localizado nos gânglios das raízes dorsais da medula espinhal. Lembrando que os gânglios da raiz dorsal da medula espinhal são justamente sensitivos, enquanto os gânglios anterior, não chega nem a ser gânglio, porque a parte anterior não tem gânglio, mas as raízes anteriores da medula são mecânicas, né? Então, continuando. Sai lá, então vai lá, esses neurônios, eles vão estar localizados, eles vão possuir o seu corpo celular localizado nos gânglios da raiz dorsal, das raízes dorsais da medula espinhal. Esses neurônios, eles vão ter um axônio duplo. Lembrando, vou mostrar novamente o que é um axônio, caso vocês tenham esquecido. Calma, axônio. O axônio é esse aqui, ó. É essa partezinha aqui. Esse corpo celular aqui, ele vai ficar localizado no gânglio da raiz dorsal. Lembra que eu falei que primeiro o estímulo, a gente recebe os estímulos pelos dendritos, que são essas arvorezinhas, passa para o corpo celular, do corpo celular vai passar pelo axônio e vai para as terminações nervosas do axônio. Aí acontece a sinapse aqui. Então, essa parte aqui de cima, ela vai estar localizada nos gânglios dorsais. Aqui no axônio, ele vai ter duas ramificações. Uma ramificação vai ter um ramo periférico que vai em direção à pele ou a outros órgãos sensoriais, tá? E um ramo central que ele vai seguir em direção ao sistema nervoso central até alcançar o córtex somatosensorial, o córtex cerebral e tudo mais, onde ele vai ser interpretado. Então, aconteceu a transdução, aconteceu a transmissão e, finalmente, a última etapa, que é a interpretação, que é onde vai ser interpretado esse estímulo elétrico, né? Então, por fim, ocorre a interpretação, que é o processamento do estímulo pelo cérebro. Vai permitir, que lembra que eu falei, vai permitir que eu sinta essa pressão. Agora eu tô girando assim, eu sinto que tem algo aqui, sabe? Então, permite que o indivíduo, ele perceba conscientemente a sensação como toque, temperatura, como dor, posição e etc. Então, portanto, as principais vias aferentes são, as etapas, aliás, né? Transdução, transmissão e interpretação, tá? Aí, a gente tem o dermátomo. O que são os dermátomos? Primeiro que, assim, isso é muito importante pra gente não entender o dermátomo, porque existe até uma lesão cutânea que a gente chama de herpes zoster, que ela vai seguir exatamente o dermátomo, né? O cobreiro também segue, tá? Enfim, o dermátomo é meio que um local que você vai ter, ele geralmente segue medialmente
não chega a aparecer no plano, na linha mediana que a gente tem, né, no plano sagital mediano, não chega a aparecer, ir para lá quando a gente tem uma herpes zoster, por exemplo, mas o dermato, então, ele é o local da pele que ele é inervado por fibras sensoriais, né, fibras sensitivas, aliás, por um único nervo espinhal. E existem alguns dermátomos importantes, só que eu não vou falar disso, não. Eu nem sei nem por que eu anotei. Eu não lembro, eu sei que o T10 e o T4 são muito importantes, principalmente quando a gente fala, eu acredito eu, em relacionados à lesão medular, né, da medula. Mas, enfim. Então, a gente tem, voltando, tem a transdução, transmissão e interpretação. Uma observação que a gente tem, além desses três, a gente tem uma coisa que a gente chama adaptação. A adaptação, o nome dela já fala, é o ato de você se adaptar a um certo estímulo. Por exemplo, estou vestindo a blusa, estou me movimentando, eu estou sentindo a blusa no meu corpo, até mesmo eu parada, vamos supor que eu acabei de vestir essa minha blusa, eu sinto ela. Então, meu corpo, só de eu vestir a blusa, ela tá encostando na minha pele. Dependendo, quando tem blusa apertada, faz ter uma pressão assim. Então, nosso corpo tá recebendo um estímulo. Então, tá mandando a mensagem pro nosso sistema nervoso sensorial. Então, a gente sabe que a gente tá usando essa blusa. Só que acontece, esse estímulo, ele vai sofrer uma adaptação. Vai ter um momento em que a gente perde a capacidade de interpretar esse estímulo. Por isso, muitas vezes que a gente está vestido, a gente acaba esquecendo que a gente está vestido, que a gente perde a sensação de você estar com roupa. Eu não sei explicar. Que depois de um tempo você não sente mais a sua roupa. Por eu estar falando isso agora, você está sentindo a sua roupa. Mas antes de você pegar para estudar aqui, sentar e assistindo esse vídeo, você tinha esquecido que você estava usando uma roupa, usando uma blusa, uma calça, porque o teu corpo se adaptou a esse estímulo, sabe? Então seria isso. Então a adaptação é a capacidade de você parar de receber essa constante captação desse estímulo, você para basicamente de interpretar esse estímulo. Porque o seu corpo se adaptou àquele estímulo, sabe? Então, seria mais ou menos isso. Então, a gente tem a transdução, transmissão, interpretação e adaptação. O que acontece? Existem alguns receptores importantíssimos pra gente, tá? Receptores sensoriais. E esses receptores, eles que são responsáveis por fazer que a gente detecte o estímulo. Eu falei que a gente tinha os receptores periféricos, correto? Então, são basicamente esses receptores periféricos que eu vou falar. Quando eu falo periféricos, entenda que os receptores são divididos em camadas. Vai ter uns, obviamente, nas camadas mais profundas e tem outros que vão estar nas camadas mais superficiais. Então, no macete que meu professor até deu pra gente, aqueles que tiverem nome alemão, eles são mais superficiais. E aqueles que tiverem o nome aqueles que tiveram o nome italiano são mais profundos. Então, quais são esses receptores sensoriais? A gente vai dar o nome deles, pelo menos de 2, de corpúsculos, ou um vai se chamar discos e o outro vai se chamar terminações. Mas olha só, a gente tem um corpúsculo de Pacini. Pacini remete o quê? Italiano, correto? Se ti é italiano, então Pacini. Ana Clara, você falou que foi italiano, é profundo, então você já sabe que o corpúsculo de Pacini, ele tá localizado mais profundamente. Mas ele ainda tá na periferia, se não me engano, depois eu até confirmo isso. Corpúsculo de Meissner. Meissner não me lembra italiano, realmente. Meissner não tem nada a ver italiano, é alemão, então ele vai ser mais superficial. Disco de Merkel. Merkel, alemão também, mais superficial. Terminações de Ruffini. Ruffini é italiano, então vai estar mais profundo, né? Isso mesmo, gente. Todos são receptores sensoriais periféricos especializados, tá? E eu vou falar agora as características de cada um. Então, novamente, o que for italiano, mais profundo. O que for alemão,
mais superficial. Então, corpúsculo de Pacini tem uma estimulação rápida e ele vai se adaptar a alguns centésimos de segundo, ou seja, então, e a sua principal função, eles são muito importantes, tá? Na detecção de vibração dos tecidos. Estou com o meu celular no meu bolso. Finge que aqui é meu bolso. Ato de vibrar, essa percepção que eu senti de vibrar, esse estímulo que foi levado lá para o meu sistema nervoso central, por meio dos meus receptores periféricos, foi justamente captado pelo corpúsculo de Pacini, porque ele está responsável por essa parte de vibração, sabe? Do que a gente vai ter, pela detectação da vibração. Então, Pacini, italiano, está localizado mais profundamente, é responsável pela captação de estímulos como vibração, tá? Tem uma estimulação rápida e ele é capaz de adaptar rapidamente, questão de centésimos. Então, Pacini seria isso. Corpúsculo de Meissner. Meissner, alemão, então eu já sei que ele é superficial. Vai ter uma adaptação rápida também, tá? E ele vai ter uma importante fibra, que é a fibra A beta. Ana Clara, é preciso saber essas fibras? Sim. Então, corpúsculo de Meissner vai ter a fibra A beta. Você vai encontrar o corpúsculo de Meissner na pele graba. Pele graba é uma pele sem pelo. Onde a gente tem pele sem pelo? Boca. Então, você vai sentir as coisas aqui mais fáceis pela boca. Ponta dos dedos são peles glabras. Então, a principal função do corpúsculo de Meissner, gente, é detectar toques leves e vibrações de baixa frequência. O corpúsculo de Meissner, ele é mais sensível, né? Porque como ele tá na periferia, ele sente com mais facilidade. Agora, quando vocês precisam, até porque vibrações de baixa frequência. Se você sentir uma vibração de forte frequência, assim, já passou do corpúsculo de Meissner e já foi lá pro corpúsculo de Pacini, né? Porque é uma vibração forte e tudo mais. Além do mais, além de você detectar toques leves, ter uma percepção de vibrações leves, permite também a percepção detalhada e discriminativa do tato fino. Então, você consegue sentir um toque, você consegue sentir a textura do tecido, por exemplo. Será que eu tô falando alto pra caramba? Porque fecharam a janela, né? Então, capaz de eu ter falando alto. Então, voltando, falta mais baixo. Corpúsculo de Meissner é quando você sente a textura de algo, tato fino, vibrações, como que fala? Vibrações de baixa frequência, toques leves, essa seria a função do corpúsculo de Meissner. Exemplo, sentir um toque suave ou a textura de um tecido. O disco, já ia falar corpúsculo de novo, o disco de Merkel. Merkel é alemão, então é mais, novamente, superficial. Tem uma adaptação também inicialmente forte. Vai ter fibras tipo A beta também, tá? São importantes. Depois eu vou explicar a diferença das fibras A beta para as fibras A deltas, tá? Então, disco de Merkel. Adaptação inicialmente forte, fibras A beta também. E eles são responsáveis pela percepção da pressão contínua e da textura das superfícies. Ana Clara, você não falou que o corpúsculo de Meissner, você também sente textura? Sim, só que entenda que o corpúsculo de Meissner é como se fosse toques leves, você sentir toques leves mesmo, e o Merkel é para você sentir uma pressão contínua. Além de você também sentir a textura, aqui tem como a textura, vamos dizer assim, que é mais precisa, né? Então tem como você diferenciar quando aquela superfície é uma superfície lisa,
quando aquela superfície é uma superfície áspera, sabe? Principalmente para você contribuir para distinguir as bordas. Por exemplo, aqui em cima do meu trenzinho é cheio de buraquinho. Eu com o olho fechado, nem tô vendo. Eu girando assim, eu sinto que tem alguns buracos aqui em cima, sabe? Essa captação de estar sentindo o buraco é justamente por causa do meu disco de Merkel, né? E novamente, ó, a superfície do meu dedo aqui, ó, a pele grava aqui, ó, sabe? Então, serve para distinguir uma superfície se é lisa ou se é áspera, para identificar texturas, pressão, uma pressão contínua. E por fim, as terminações de Ruffini. As terminações de Ruffini Ruffini italiano mais profunda, né? Ao contrário das outras, que todas têm uma adaptação rápida, a terminação de Ruffini, ela é a única que vai ter uma adaptação lenta. É uma adaptação lenta que você vai ter. É importante em estados contínuos de deformação. Então, quando pressão, aqui quando você já tem uma pressão constante. O Diskel de Merkel, era uma pressão contínua. Aqui também não deixa de ser uma pressão contínua, mas seria meio que um toque mais pesado, um toque prolongado de pressão, sabe, e tudo mais. E as terminações de Ruffini, ela está especificamente relacionada com o estiramento da pele. Ana Clara, o que é o estiramento? É o ato de sua pele esticar. Faz assim, arreganha com todas as forças. Você não está sentindo a sua pele esticar? Os seus dedos dão uma esticada aqui? Então, seria isso. Seria esse estiramento, esse ato de sentir o estiramento da nossa pele é pelas terminações de Ruffini. Então, vamos lá. Recapitulando. Quais são esses receptores sensoriais periféricos responsáveis por captar o estímulo, seja mecânico, químico, físico, de temperatura, dor, etc. Primeiro, corpúsculo de Pacini. É italiano, então eu sei que ele vai estar localizado mais profundamente, ele tem uma adaptação rápida, e eu sei que este está relacionado com a vibração que a gente vai sentir, a detectação de vibrações. Corpúsculo de Meissner. Meissner, eu sei que ele é alemão, então ele está mais superficialmente, tem fibras A, beta, ele vai ser responsável por a gente, como fala? Por a gente sentir aquele toque fino, o toque fino não, toque suave, o tato fino, pelas vibrações de baixa frequência, já estava esquecendo. Pelas vibrações de baixa frequência, corpúsculo de Meissner, tá me dando sono, gente, perdão, é encontrado justamente na pele grava, na pele sem pelo, né? Então, novamente, corpo de Meissner, mais superficial, fibras abertas, vibrações de baixa frequência, toque, tato fino, toque suave, Diskel de Merkel. Aqui tem como você sentir, tá mais relacionado com, como que fala? Com a textura, né? Você detectar a textura, uma pressão contínua por cima na superfície, né? Então, tem como você distinguir se a superfície é uma superfície lisa, uma superfície áspera. E as terminações de Ruffini também está relacionado com essa parte de pressão, né? Uma pressão contínua que você também vai sentir, só que está mais especificamente relacionado com a parte do estiramento da pele, né? De você sentir a sua pele esticando. Tá. Lembra que eu havia falado que existem as nossas fibras? Existe a fibra A beta e existe a fibra A delta, correto? Então, a fibra A beta, ela é mielinizada, ou seja, lembra que a mielina que eu havia falado, a bainha de mielina é uma substância responsável por permitir a transmissão de sinais rápido, é uma transmissão de sinal saltatória. Então, são fibras mielínicas as fibras mielínicas tipo A beta, elas vão possuir uma velocidade maior
e relacionada às fibras mielínicas tipo A delta. Ou seja, a beta vai transmitir os impulsos mais rápido que a delta. É literalmente, gente, é A e vai estar lá o beta e o outro é A, vai estar lá o traço delta, né? Então, a beta é mais rápida, tem fibras, tem uma transmissão, uma velocidade maior que a da A delta, né? O que mais? Peraí. Aí agora são as vias aferentes que a gente vai ter para a condução desse sistema que a gente vai. Ai, tá me dando muito sono. Calma. A gente tem as vias aferentes para a condução do impulso nervoso, tá? Existem dois tipos de via. Existe a via que a gente chama ou de sistema coluna dorsal lemenisco medial. Esse nome é grande, né, Clara? É. E a via, o sistema anterolateral. O mais chatinho aqui seria essa via coluna dorsal lemenisco medial, que eu vou falar sobre ela. O que acontece? Essas vias, elas vão justamente permitir a transmissão do toque leve, da vibração, da propriocepção que a gente tem, né? Então, a gente tem o primeiro neurônio. Então, a gente recebeu o estímulo, houve o estímulo lá. Os nossos receptores periféricos, lá que eu havia falado, os 4, eles vão captar o sinal e vão transformar ele em um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai ter que ser levado para o nosso sistema nervoso central, correto? Então, essa aqui seria o que eu vou falar agora, como que faz o passo a passo, o caminho que vai ser levado até o nosso sistema nervoso central. Primeiro, tem o nosso primeiro neurônio, que é o neurônio pseudo-unipolar. Lembra que eu falei que o neurônio pseudo-unipolar é aquele neurônio que vai estar localizado, o teu corpo celular está localizado no gânglio dorsal da raiz nervosa, no gânglio dorsal da raiz da medula espinhal, não da raiz nervosa, e que seu axônio, ele vai ter duas ramificações, uma que é levada para o ramo periférico, que, por exemplo, na pele, e a outra que é levada para o ramo até o sistema nervoso central. Então a gente tem o primeiro neurônio, que é o neurônio pseudo-unipolar. Este está localizado no gânglio dorsal da raiz, no gânglio da raiz dorsal. Depois ele vai subir pela coluna dorsal, que é naquela parte da medula. Na coluna dorsal, ele vai terminar no núcleo grácil cuneiforme. Então, esse é o primeiro neurônio. Aí vai acontecer lá a sinapse, né? Vamos supor assim, que vai passar para o segundo neurônio. Esse segundo neurônio vai iniciar no núcleo cuneiforme e no núcleo grácil. Ele vai ter o cruzamento, né? Que é lá na decursação das pirâmides, onde eles se cruzam. Esse cruzamento é justamente responsável, por exemplo, se eu sentir uma dor no meu membro esquerdo, quem vai interpretar essa dor vai ser o hemisfério direito do meu cérebro, sabe? E vice-versa. Então, vamos voltar, né? Primeiro neurônio pseudo-unipolar vai estar localizado lá no gânglio, lá na medula, parte do gânglio da raiz dorsal lá. E vai para a coluna dorsal da medula e chegou no núcleo grácil cuneiforme e ele acabou. Aqui no núcleo grácil cuneiforme vai iniciar o segundo neurônio. Ele vai fazer o cruzamento lá e vai formar o lemenisco medial. Então, coluna dorsal, que é onde ele surgiu, e vai para o lemenisco medial. Do lemenisco medial, ele vai subir até o tálamo, e no tálamo vai ter o terceiro neurônio, que no terceiro neurônio, na parte mais específica do tálamo, vai estar numa parte que a gente chama de VPL, que é núcleo ventral posterolateral, por isso VPL. Mas é o núcleo VPL do tálamo, né? Então, surgiu lá no tálamo, nesse VPL aí, no núcleo VPL, dele vai para o córtex somatosensorial, onde vai acontecer justamente a interpretação desse
como que fala? Desse estímulo, né, que eu havia feito. Então, é tudo muito rápido, né, gente? Você encostou aqui, você só vai dar um batido assim na mão. Bateu, seu cérebro já interpretou. Tá vendo como que é centésimo no mesmo de segundo? Então, é assim, então, via coluna dorsal lemínico medial. Primeiro neurônio, ou também chamado de neurônio pseudo-unipolar. Tá localizado no glândula da raiz dorsal lá da medula, vai para a coluna dorsal e termina no núcleo grácico uniforme. Aí, no núcleo grácico uniforme, inicia o segundo neurônio, que vai ter que vai cruzar para os lados opostos e vai para o leminisco medial. No leminisco medial, ele sobe até o tálamo. No tálamo, na parte do núcleo no núcleo ventral posterolateral, lá do tálamo, ele vai até o córtex somatosensorial, onde vai ser finalmente interpretado esse estímulo que a gente todo fez. Então, essa via seria essa justamente via coluna dorsal lemínico medial. Fala da onde que começa até vai. Me deu sede. E a gente tem o sistema, né, a via anterolateral, que a gente vai ter aqui, a gente vai ter as fibras mielínicas menores. Que eu não sei se eu cheguei a falar, mas as fibras mielínicas menores é justamente essa A delta. Então, claro, na via coluna dorsal leminísco medial são as fibras A beta. Yes! São as fibras A beta. E no sistema anterolateral são as fibras A delta. Olha só. Enquanto o sistema coluna dorsal leminísco medial está relacionado com essas fibras mielínicas grandes, A beta, e tá relacionado também ao tato fino, sabe? Você vai ter uma orientação maior espacial. Esse sistema anterolateral, ele vai ter as fibras A delta e vai ter uma percepção de tato mais grosseiro. Então, aqui você sente dor. Ele que é responsável por você sentir dor, calor, frio, ter o trato grosseiro, que nem havia citado, sabe? E tudo mais. Tanto que, olha só, o sistema da coluna dorsal leminísco medial conduz informações altamente organizadas e precisas sobre o toque fino, vibração, pressão discriminativa e etc. Agora, o sistema anterolateral, ele é responsável por transmitir sensações de proteção e alerta, como dor, calor, frio, o toque grosseiro, cócegas, prurido, sabe? Ele é menos preciso que o outro, então você vai ter ele não tá tanto relacionado assim com uma orientação espacial, com a própria percepção, sabe? Em comparação ao outro, mas ele responde a mais no quesito de sobrevivência, né? Pois ele vai avisar o cérebro sobre esses possíveis danos teciduais. E agora a gente chegou num momento que eu vou dizer assim que é essencial, que a gente tem áreas de Broca. A área de Brodmann. Ao longo dessa série de explicações que eu vou fazer, eu vou falar sobre justamente essas áreas de Brodmann e eu vou falar principalmente as que o professor falou que vai cobrar na prova, porque são 52 ou 53 tipos de área. O que são essa área de Brodmann? O Brodmann, né, eu acho que é uma pessoa, né? Enfim, ele separou cada parte do cérebro, ele denominou responsável por um tipo de função. Então, ele falou 52, então eu vou falar algumas importantes pra gente. Neste momento, neste vídeo, eu vou falar de 3, que é justamente a 1, 2, 3, ou senão 3, 2, 1. O professor marcou lá que era 3, 2, 1 ou 3, 1, 2. Eu não sei se tem necessariamente uma ordem, acredito eu que eu não lembro direito, não me recordo, mas em quesito de numeração, não tem uma ordem assim, mas coloque em vírgula, tá? Porque o professor ele já zerou, ele falou mesmo, ele zerou a prova, não zerou, acho que ele zerou sim a prova, porque a pessoa só escreveu 3, 2, 1, 321 que fica, né? Então, 3,2,1, ou senão 3,2 e 1, sabe? Então, coloque em vírgula quando você for escrever justamente sobre essas áreas de Brodmann.
Então, relacionado a esse córtex somatosensorial, essa sensação da percepção que a gente vai ter da dor, de temperatura, de calor, temperatura, dor e de tato, assim, vai ser o 3, 2, 1. Olha só. A primeira área que a gente tem, então, é a área 3. A área 3, ela é a primeira a receber as aferências do tálamo. Relembrando, primeiro o neurônio, ele vai lá pro... O primeiro neurônio está localizado lá no gânglio dorsal, vai para a coluna dorsal da medula e vai para o núcleo gráfico-cuneiforme. Do núcleo gráfico-cuneiforme vai ter o segundo neurônio, que este vai... Gente, acabei de falar aqui. Que surgiu lá, que eles vai ter o cruzamento e vai para o lemnisco medial, que vai lá para o tálamo. E do tálamo surge o terceiro neurônio, que vai para o córtex somatosensorial. Então, se a área 3 é a primeira área a receber as aferências do tálamo, ou seja, é a primeira área a receber os estímulos. Então, ela que vai detectar onde e com que intensidade o corpo foi estimulado. Então, ela vai processar informações do tipo do tato e propriocepção, tá? A área 3, então, ela recebe o primeiro estímulo, vindo das vias aferentes lá do tálamo, ela vai detectar a intensidade e aonde foi que aconteceu esse estímulo. A área 1 é a área que vai processar a textura dos estímulos. Então, a área 3 detecta onde e a intensidade. A área 1, ela vai detectar a textura dos estímulos táteis. Então, ela que ajuda a gente a diferenciar qual que é se a superfície é lisa, se a superfície é áspera, macia ou dura, obviamente, atuando em conjunto com nossos receptores periféricos, né? Que é justamente aquele responsável por esse tato discriminativo. Acredito eu que era o disco de Merkel, não era? Ou eu estou errada? Era o disco de Merkel, exatamente. E a área 2, ela que vai fazer que a gente analise a forma, o tamanho e a posição dos objetos, sabe? Então, essas são as funções, novamente. A área de Brodmann 3, dê a função dela, relacionado, ela vai detectar onde e a intensidade do estímulo. A área 1 vai detectar a textura e a área 2 vai detectar a forma, o tamanho, o peso, a posição do estímulo e tudo mais, dos objetos em si. Essas áreas, novamente, elas estão localizadas no córtex somatosensorial, tá? Especificamente na parte lá do giro pós-central do lobo parietal. E o córtex somatosensorial, gente, é o principal local onde chegam as informações sensoriais do corpo, tá? Vindas lá do tálamo, que por sua vez recebe sinais do tronco encefálico, e aqui o cérebro interpreta conscientemente o que está sendo sentido. Nossa Senhora! E eu esqueci de falar, mas o principal neurotransmissor do córtex somatosensorial é qual mesmo? Relembre lá na aula. Isso mesmo, é o glutamato. E é isso, gente. Sensações somáticas 1 é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre as sensações somáticas 2. Espero ter ajudado. Um grande beijinhos. Qualquer dúvida, deixa manda mensagem no celular, ou se não, entre em contato, ou deixa nos comentários. Bye, bye.